No último vídeo aqui do canal, eu comentei com vocês sobre as vantagens e desvantagens de comprar ou alugar o seu próprio imóvel e como essas informações podem te ajudar a fazer a melhor escolha para a sua situação. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a nossa situação, baseando-se naquelas informações que eu trouxe no vídeo passado, o que nos levou a decidir alugar a nossa casa, o que faz a gente querer morar de aluguel pelo menos para o próximo ano. Você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E se você ainda não assistiu o último vídeo aqui do canal, aquele que eu falo sobre as vantagens e desvantagens de alugar ou comprar, eu recomendo que você assista antes desse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, porque nele eu trago para vocês tudo que vocês devem considerar nessa decisão e é uma visão um pouco diferente do que aquela que vocês veem na maioria dos vídeos que falam sobre esse assunto aqui no YouTube. A maioria dos vídeos tentam enviesar a decisão de vocês para aquilo que favorece a pessoa que está gravando o vídeo. Se é uma imobiliária ou uma corretora de imóveis, eles vão puxar os números a favor de comprar uma casa, afinal aquilo é o que gera mais comissão para eles. Se é um canal de educação financeira que fala sobre bolsa de valores, eles vão puxar o número para favorecer o aluguel, afinal eles querem que você use o dinheiro para investir naquilo que eles ensinam. E apesar de ser um canal de educação financeira e ensinar vocês a investir globalmente, principalmente através da bolsa de valores, eu busquei ser o menos enviesado possível. Eu busquei não trazer números que favorecessem uma opinião que eu tenho, e sim números e principalmente fatos que te ajudassem a tomar a melhor escolha. E já adiantando, caso você ainda não tenha visto aquele vídeo, essa decisão ela vai muito além dos números. Os números, a parte financeira dessa escolha, são sim muito importantes, porém estão longe de serem o fundamental para você decidir se vai morar de aluguel ou comprar a sua casa própria. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês justamente quais foram os pontos principais para a nossa decisão de morar de aluguel. A gente tinha sim a decisão de comprar nossa casa ou de continuar morando de aluguel e a gente optou por diversos motivos que eu vou apresentar já em continuar morando de aluguel. Se você não sabe ou não me acompanha, principalmente lá na Rede Vizinha, a gente acabou de mudar para Orlando agora em novembro de 2022. No comecinho do mês. E antes disso, a gente morava em Miami, a gente morava em um apartamento de 2 quartos e um den, que é uma espécie de quarto sem janela, então eram 2 quartos e meio, mais ou menos, que tinha o tamanho de 1.350 pés quadrados, que é a medida usada aqui nos Estados Unidos. Siri, how many square meters is 1,350 square feet? 125.42 square meters. 1.350 pés quadrados são aproximadamente 125 metros quadrados, que é o tamanho do apartamento que a gente morava lá. Em 2020, nosso primeiro ano lá, a gente começou pagando $3.800 por mês de aluguel. Era uma região incrível, um prédio muito bem estruturado e ele tinha acabado de inaugurar, então era tudo muito novo. Em outubro de 2021, na hora de renovar o nosso aluguel, que nesse prédio era de 14 meses, a imobiliária que era dona do prédio, não é um prédio onde você negocia com o dono físico do apartamento, e sim com uma empresa que é a dona do prédio inteiro, eles fizeram uma proposta para aumentar o nosso aluguel para $4.700, um aumento de mais de 20%. Na época, no final do ano passado, a gente até pesquisou outros lugares para mudar, para morar em Miami, em um local que fizesse mais sentido em relação ao custo-benefício, mas a gente acabou não encontrando porque os preços estavam realmente muito altos na época. Tentamos negociar, sem sucesso, com o prédio e eles até falaram pra gente, tem muita gente que paga, tem fila para entrar no apartamento de vocês, então se vocês não quiserem pagar isso, tem gente que paga. Então a gente acabou tendo que aceitar esse preço, esse aumento de 20 e poucos por cento e continuar lá por mais 1 ano e 2 meses. Então nosso aluguel iria até dezembro desse ano, 2022. Pois bem, chegou o começo de outubro desse ano, 2 meses antes de vencer o aluguel, e eles fizeram uma nova proposta. Eu já olhando para a proposta do ano passado e esperando um aumento ali de mais uns $200, $300, chegando perto de $5.000 o aluguel. E acabou que a proposta deles foi para $5.900, um aumento de 25% do preço que a gente pagava, que já tinha sido aumentado em mais de 20% no ano anterior. Chegou a um ponto onde esses custos já não faziam mais sentido, onde o que a gente pagaria para renovar esse aluguel já não estava em linha com o que o prédio oferecia, os benefícios que a gente tinha lá, e não estava em linha com o que a gente buscava como família.
fomos então buscar um novo local para morar. Consideramos então mudar de cidade ou até mesmo de estado. A gente até pensou em talvez morar na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, mas por diversos motivos, entre eles altos impostos estaduais que fariam com que o nosso custo de vida subisse muito, fizeram com que a gente não optasse pelo estado. Uma outra opção era Denver, no Colorado, bem no centro dos Estados Unidos, perto das montanhas, onde muita gente vai esquiar. É um local que eu penso muito em morar, talvez no futuro, mas por agora, por ser muito frio e também por ser muito distante do Brasil, aumentaria o fuso em muitas horas, a viagem de Denver até o Brasil é muito longa, a gente acabou optando em não ir para lá. A gente cogitou também ir para o Texas, para a cidade de Austin. Inclusive a gente viajou até lá no mês de outubro para visitar a cidade, visitar algumas casas, alguns apartamentos e ver se a gente gostava do local. E acabou que a gente gostou da cidade, mas não se apaixonou por ela. E os preços estavam muito altos, muito parecidos com os preços de Miami. Então a gente pensou, é uma mudança muito drástica de estado, de uma cidade com uma cultura muito diferente da de Miami, para a gente ter um retorno muito parecido com o que a gente já tinha na cidade que a gente já conhecia. Até que, sem muita perspectiva, sem muita animação, sem esperar grandes coisas, a gente falou, vamos visitar Orlando. É uma cidade grande aqui perto de Miami, no mesmo estado, na Flórida, impostos baixos, bastante brasileiro, voos direto ao Brasil, mesmo o fuso horário de Miami. Quem sabe a gente encontra alguma coisa legal por lá. A gente pegou o carro e no mesmo dia a gente viajou e visitou 7 casas com um corretor sensacional que nos ajudou muito. Inclusive, se você quer o contato dele, me peça que eu passo para você. E a gente acabou amando determinados bairros aqui em Orlando, entre eles Winter Garden, Windermere, Winter Park, Dr. Phillips e Lake Nona. E a gente optou por um desses 5 e a gente encontrou uma casa sensacional, que é a que a gente mora hoje, de aluguel. Só para vocês terem uma ideia, a casa nova hoje tem 2.200 square feet, ou pés quadrados, que dão, só um minutinho, Siri, how many square meters is 2.200 square feet? 204.39 square meters. 205 metros quadrados. Então a gente foi de um apartamento de 125 metros quadrados para uma casa de 205 metros quadrados, 3 quartos e uma vista incrível de frente para o lago num condomínio sensacional. E aí você pode estar pensando, eles foram para uma casa maior, com um quarto a mais, numa localização melhor, com escolas melhores, num bairro muito mais seguro, numa cidade tão internacional e tão diversificada quanto Miami. Eles devem estar pagando isso que eles pagavam ou mais. E a realidade e o que nos surpreendeu tanto foram os preços aqui de Orlando. Para vocês terem uma ideia, a gente pagaria $5.900 caso a gente decidisse renovar o aluguel lá em Miami. E aqui a gente conseguiu assinar por um ano com essa casa por $3.500, $2.400 a menos todos os meses. E aí vocês já me conhecem, eu sou de investimentos, eu sou de finanças, eu gosto de fazer essas simulações e se a gente pega essa diferença, se a gente investe $2.400 a mais todos os meses, durante apenas um ano, com retorno de 10% ao ano, depois de 30 anos a gente terá $502.000 a mais na nossa conta, suficiente para nos sustentar por alguns anos a mais. Então, somente essa diferença de aluguel que a gente está pagando e esse dinheiro investido numa boa carteira de investimentos, que é o que eu ensino vocês a fazerem aqui, talvez garantiria pelo menos 2 ou 3 anos a mais de aposentadoria pra gente daqui a vários anos. Então, somente olhando para os números, já é uma decisão que valeu muito a pena. Mas eu quero trazer para vocês os maiores motivos que fizeram a gente decidir alugar ao invés de comprar. Afinal, a gente também estava vendo algumas casas para comprar ao invés de alugar. E o motivo de número 1 que fez a gente decidir alugar ao invés de comprar, pelo menos por esse primeiro ano aqui, foi que a gente acabou de mudar para uma cidade nova. A gente nunca morou em Orlando. Às vezes que a gente tinha vindo para Orlando foi ou a passeio para os parques da Disney, como muitos fazem, ou então a trabalho. Quando eu estava no banco, eu vinha visitar alguns clientes aqui. Então a gente nunca teve essa visão de morar aqui. A gente nunca passou mais do que alguns dias na cidade e a gente não queria fazer uma compra tão significativa de um imóvel em uma cidade que a gente ainda não conhece tão bem, que a gente ainda não tem certeza que é aqui onde a gente quer morar por longo prazo. Então a gente decidiu alugar por pelo menos 1 ou 2 anos para daí sentir melhor a cidade, ver se é realmente aqui, para então comprar uma casa no futuro. Motivo de número 2 é que a nossa família está crescendo. Calma, gente, a Gabi não está grávida ainda, mas a gente tem planos de ter novos filhos no futuro. Quer dizer, eu não sei se ela está grávida, mas eu acho que não. Enfim, o objetivo é que a nossa família cresça. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar de uma casa de 4 ou 5 quartos no futuro. Um para o nosso escritório, um nosso e o resto para os herdeiros, para os 8 ou 9 filhos que estão vindo por aí. Sempre que eu falo isso, a Gabi fala, só não sei com quem que vai ter tanto filho assim. Enfim, hoje a gente precisa de uma casa com 3 quartos. Um escritório, que é esse daqui, um quarto nosso e um do Noah.
mas daqui talvez alguns 2 ou 3 anos a gente precise de mais quartos para mais filhos que estão vindo por aí. Então não faria sentido a gente comprar uma casa de 3 quartos que estaria pequena daqui 1 ou 2 anos, ou então comprar uma casa muito grande de 4 ou 5 quartos, onde a gente pagaria muito mais caro hoje do que a gente precisaria pagar. Então a casa adequada para nós hoje não necessariamente é a casa adequada para nós daqui a alguns anos. Por isso que alugar fez mais sentido para a gente no momento. Motivo de número 3 foram os preços. Sim, os preços do aluguel aqui em Orlando, comparando com Miami, estão muito, mas muito mais baratos. A gente chegou a ver casas de 5 quartos de frente para um lago, completamente novas, sensacionais, mais baratas do que o apartamento de 2 quartos que a gente alugava lá. Então acabou que mesmo numa ótima localização, com tudo que a gente buscava, a gente está pagando muito mais barato do que o nosso budget permitia, do que a gente já estava acostumado a pagar em Miami. E novamente, eu não paro de pensar naqueles 502 mil dólares que a gente terá daqui 30 anos investindo essa diferença todos os meses. Motivo de número 4, investimentos atuais. Se vocês assistiram o vídeo passado, eu falo que a capacidade de você investir bem o seu dinheiro, o conhecimento que você tem sobre o mercado financeiro e a disciplina de investir todos os meses fazem com que alugar seja mais favorável, porque você pegaria a diferença dos custos de compra, investiria esse dinheiro e teria um patrimônio ainda maior no futuro. E esse é justamente o nosso caso. A gente tem conhecimento, disciplina e a gente investe todos os meses. Ainda mais agora que a gente está num período de muito investimento na nossa própria empresa. A gente tem novos projetos saindo do papel nos próximos meses que requerem investimentos significativos. Então, imobilizar boa parte do nosso patrimônio imóvel e deixar de fazer esses investimentos, tanto no mercado acionário quanto nas nossas empresas, principalmente nas nossas empresas, não nos pareceu a melhor decisão para esse próximo ano. Motivo de número 5, altas taxas de juros. Com a alta da inflação que houve aqui nos Estados Unidos nos últimos meses e anos, as taxas de juros americanas subiram muito, o Banco Central americano subiu muito, o que é conhecido como Federal Funds Rate, que seria o equivalente à taxa Selic no Brasil. E com a alta desses juros aqui nos Estados Unidos, o custo de financiamento imobiliário também subiu muito. Só para vocês terem uma ideia, editor, coloca o gráfico aqui na tela, em meados de 2021, essa taxa estava abaixo de 3%, chegou a bater 2,7%, 2,8% ao ano para um financiamento imobiliário. E atualmente, agora números de outubro de 2022, essa taxa já passou de 7% ao ano. Então estaríamos pagando quase 3 vezes mais caro em um financiamento imobiliário. A taxa atual é a mais alta dos últimos 20 anos e não nos pareceu um bom momento para fazer um financiamento agora. Motivo de número 6. Preço de compra dos imóveis relativamente alto. Assim como as taxas de juros que estão em suas máximas dos últimos 20 anos, o preço dos imóveis subiu muito nos últimos anos também, tanto aqui em Orlando, quanto em Miami, quanto nos Estados Unidos inteiro. Algumas cidades viram aumentos de preços no último ano de mais de 50% no valor dos seus imóveis. E vocês podem ver nesse gráfico aqui na tela que a partir de 2020, com a crise do Covid, os preços dos imóveis aqui nos Estados Unidos deram uma disparada que nunca havia sido vista antes. Então, considerando esse aumento brusco no preço dos imóveis, com as taxas de juros altíssimas, o custo de comprar uma casa atualmente está relativamente muito alto ao que era no passado próximo. E apesar de eu defender que essa decisão de comprar ou alugar vai muito além dos números, quando a gente tem números tão exagerados assim, somados a outros motivos que favorecem o aluguel na nossa situação, comprar um imóvel realmente não faz sentido no momento. Motivo de número 7, investimentos em queda. Se a gente decidisse comprar uma casa, a gente teria sim que vender parte da nossa carteira de investimentos para cobrir pelo menos a entrada e boa parte do financiamento dessa casa. Como comprar uma casa nunca esteve entre nossos objetivos principais, a gente nunca separou parte da nossa carteira para essa compra. Então, boa parte, ou a nossa carteira inteira hoje, está destinada para objetivos de longo prazo, para objetivos de aposentadoria daqui 10, 15, 20 anos. Então, a gente está alocado quase que 100% em renda variável, com exceção da nossa reserva de emergência e alguns dinheiros em caixa da nossa empresa. Então, se a gente decidisse comprar uma casa hoje, a gente teria que vender uma parte considerável dos nossos investimentos. E se vocês acompanham as bolsas, elas estão caindo e muito no ano de 2022. No momento da gravação desse vídeo, a bolsa americana, medida pelo S&P 500, já caiu mais de 16% no ano, enquanto a Nasdaq, que é a bolsa mais focada em tecnologia, que está muito mais alinhada com a nossa carteira, já caiu 28%, chegando a mais de 35% de queda no mês passado. Então percebam que se a gente decidisse vender os nossos investimentos hoje para comprar uma casa aqui em Orlando, a gente estaria saindo
investindo em um dos piores momentos, possivelmente, da nossa carreira de investidores. Faz muito mais sentido, ao meu ver, manter os investimentos lá e esperar um tempo a mais para que eles se recuperem, então tomar uma decisão melhor. E aqui fica um ensinamento interessante. Como comprar a casa não é um objetivo essencial para a gente, não é algo que a gente sempre sonhou e algo que a gente quer realizar o mais rápido possível, a gente nunca destinou parte da nossa carteira para isso. Agora, se a compra de um imóvel está entre os seus principais objetivos, eu aconselho sim que você tenha boa parte da sua carteira, ou até pelo menos você tenha um valor para dar uma entrada no imóvel, em investimentos mais conservadores, em rendas fixas, na moeda do seu país, possivelmente pós-fixado, como é o Tesouro Selic no Brasil, ou então as Floating Rate Notes aqui nos Estados Unidos, para que você não tenha essas variações negativas e você tenha dinheiro suficiente para fazer essa compra, independente do que o mercado esteja fazendo, independente se o mercado está subindo 30% ou caindo 30%, como é o caso que a gente está agora. Mas como esse não é um objetivo tão importante assim pra gente, não faz tanta diferença porque a gente pode postergar essa compra por alguns anos a mais até que a bolsa se recupere. E agora, considerando todos esses pontos que eu mencionei, esses 7 pontos que eu mencionei, vejam que hoje a melhor decisão para nós foi alugar, principalmente porque é uma cidade nova, pelas condições macroeconômicas do país e por outras situações individuais nossas. Agora vejam também que essa não é uma decisão para sempre. Talvez no próximo ano, ou daqui 2 ou 3 anos, comprar uma casa faça mais sentido. Inclusive com essa mudança, com visitas a novas casas, a gente começou a ter uma vontade um pouco maior de ter a nossa casa própria, o que não tem problema nenhum, caso seja uma decisão bem tomada. Então pode ser sim que no ano que vem ou daqui a alguns anos a gente esteja nos mudando para a nossa própria casa. E aí eu faço um vídeo trazendo aqui para vocês os detalhes dessa mudança, os motivos novos que nos fizeram mudar de aluguel para uma casa própria e quem sabe ajudar vocês a tomarem ainda melhores decisões para a situação individual de cada um de vocês. E agora eu quero saber, depois de contar a nossa história, da sua história. Você hoje mora de aluguel, você financia sua casa, você já tem sua casa própria. O que te motivou a tomar essa decisão? Quais foram os principais pontos que fizeram você e a sua família tomarem essa decisão que é uma das mais importantes das nossas vidas financeiras? E lembrando novamente que essa é uma decisão muito pessoal, que ela vai muito além dos números e que ela tem que levar em consideração diversos fatores que pouca gente fala por aí. Eu espero que esse vídeo, junto com o último do canal sobre esse assunto, tenha ajudado vocês nessa escolha de comprar e alugar. E se você quer aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, a investir melhor globalmente, a ter melhores resultados de uma forma muito simples e muito eficiente com investimentos globais, eu te convido, se você ainda não é, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e acompanhar os próximos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo.